Puxe uma cadeira, sirva sua xícara. Está começando o Chá das 5, o seu refúgio de final de tarde para conversas que aquecem a alma. Eu sou o Guilherme Lucena. E eu, Fábio Paiva. E o nosso projeto piloto de hoje, vamos falar sobre o poder de libertar sentimentos através de linhas e rimas. Nossa convidada usa o próprio nome e sobrenome como manifesto. Ela é poeta, escritora e costura o mundo com versos. Renata Liberta. Renata, seja muito bem-vinda ao nosso chá. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Imagina. Renata, pra gente começar a nossa conversa, nosso papo de forma leve, como você toma seu chá? Puro, com açúcar ou com uma dose de poesia? Com poesia, né? Eu vejo poesia em tudo. Eu vejo poesia no caos, eu vejo poesia em tudo. Chá com poesia. E o caos alimenta a poesia, inclusive? Sim, a poesia não é só de coisas belas e de amor. A poesia traz todos os sentimentos, né? É um recorte de tudo. É sobre o sentimento, né? É isso aí. Legal, Renata. E eu queria saber um pouco sobre a sua trajetória agora. E eu queria entender que a poesia, muitas vezes ela é vista como um espaço de refúgio, mas também de confronto, como a gente falou até agora desse caos. E eu queria entender a sua gênese. Qual foi que você percebeu que a palavra escrita era o seu caminho de libertação? Do que a escrita te libertou? Você sempre esteve nessa área da poesia? Como que foi para você? Não, a poesia era algo que eu tinha na adolescência, muito forte a questão da escrita e da poesia. E aí depois a vida adulta engole a gente, né? As responsabilidades, trabalho, filhos, enfim, tudo mais. E a poesia voltou na minha vida mais ou menos uns 2 anos atrás. E ela voltou através de um processo de terapia. Foi na terapia, foi terapêutico. E a terapeuta falava assim pra mim: quando você tiver sentimentos que você não consegue verbalizar, tenta colocar no papel, porque às vezes a gente coloca no papel e ajuda a organizar melhor os pensamentos e tal. Então eu comecei a soltar coisas ali no papel, como parte de um processo de terapia. E eu tenho um amigo muito, muito querido, assim, um amigo de vida, uns 30 anos, assim, de amizade, e ele é jornalista. E um dia ele falou assim pra mim: posso ler o que você tá escrevendo? Eu falei: claro que não, né? É o meu desabafo de terapia. Mas ele insistiu. E eu escolhi algumas coisas, não tudo, né? E deixei ele ler. E ele, com esse olhar, né? Ele estudou pra isso, enfim, diferente de mim, né? Que não sei nem conjugar um verbo direito, né? Eu sou do TI, né? Eu não sou da... E ele falou: poxa, isso aqui tá muito bom, você devia publicar, porque essas palavras que você coloca aqui pode tocar outras mulheres, pode ajudar outras mulheres que estão passando por um processo similar. E aí ele me incentivou. Então foi aí que renasceu a poesia em mim. Foi uma coisa recente, assim, mais ou menos há uns 2 anos atrás. A Renata Liberta, ela existe há menos de 1 ano e meio, mais ou menos. Esse livro ele foi publicado no final do ano passado. 2025, sim. Então foi isso. Ela renasceu em mim nesse momento de autodescoberta, né? Mas a gente tá falando da Gênese, você falou que já existia antes, sim, né? E que renasceu na terapia. Sim. Então, como que era antes? Você já escrevia também? Como que era? Ou era mais como leitora? Como que era esse... Não, eu gostava de escrever mesmo. Eu gostava de escrever. Então, na adolescência, tinha os diários, tinha as cartinhas pros namoradinhos, a cartinha pras amigas. Não tinha celular, né? A gente não mandava mensagem, assim. E eu sempre achava, assim, uma forma de combinar, uma forma de rimar, um jeito de fazer a coisa, sabe, ter uma cadência, ter um ritmo. Não sei, era natural, assim, mas na adolescência só. Depois eu passei anos e anos e anos longe, né? Sim. Longe disso aí. Mas nasceu assim, acho que nasceu comigo, né?
Sim. E é isso, né? Nós somos do tempo analógico, né, Renata? Sim. Somos contemporâneos, né? Você é de 80, eu de 79. E você ainda tem alguma coisa até hoje? Assim, Tenho. e foi possível, assim, aproveitar algo lá de trás? Ou porque fala muito dessa transformação, desse novo Sim. momento. Mas Mas teve algum resgate em relação à escrita anterior? Porque, imagino, né? Porque era outra Renata. Era né? outra A gente tá falando Renata. de outra pessoa, né? Era. Nesse livro, diretamente não, mas eu acho que indiretamente tem sim. Eu acho que algumas das experiências, dos sofrimentos, dos sentimentos lá no passado, eles voltam a aparecer agora. Não diretamente não é que eu li o texto da adolescência e repliquei. Sim. Mas acho que tem um fiozinho, né? Uma conexão. Acho que tem. Até porque pra gente ser outra pessoa, a gente teve que ter um passado, Sim. né? E a transformação faz parte Da onde desses você momentos, veio, né? Exato. Aliás, você já falou aí dos papéis, né? De filha, de mãe. Na obra tudo está presente também. Isso né? tá Você também. também fala sobre essas Sim. coisas. E você falou dessa mudança já, e a obra, você mesma no prefácio já diz que existiu uma ruptura aí, Sim. que você falou que espera que as outras mulheres não passem por isso, Sim. né? Mas você falou que passou por uma dor aí Sim. muito grande, e você poderia falar um pouco desse sofrimento para nós? Posso. Eu fui educada com muito amor, tá? Não pensem que... Mas uma educação muito rígida, numa família católica, onde tinha muito, assim, certo e errado, pode, não pode, deve, não deve, muitos tabus em relação à mulher, né? Então, meus pais, minha mãe, eram daqueles pais que achavam que a filha tinha que casar virgem, a filha não podia sair na rua à noite, a filha não podia pintar cabelo, então, assim, era uma educação muito rígida. De novo, com muito amor, né? Mas, assim, era o que eles tinham para me dar naquele momento, né? Então, eu acabei criando ao longo da vida essas couraças, né? Eu me encaixotei ali num padrão que eu achava que os outros esperavam de mim. Então, eu achava que existia essa expectativa, que eu tinha que ser boa profissional, boa mãe, boa filha, boa esposa, boa... Enfim, boa para os outros. E muito pouco sobrava para mim. Como tantas mulheres vivem isso hoje em dia, né? A gente tem isso muito enraizado na nossa cultura, que a gente tem que dar conta de tudo e tem que ser a Mulher Maravilha e tem que, né? Mas depois eu fui entendendo que era muito mais uma questão de eu que me colocava nesse lugar e não os outros que me cobravam, né? Eu me colocava nesse lugar de servidão, né? De ter que servir aos outros e de ter que atingir as expectativas de todo mundo. E em 2017, quando eu perdi a minha mãe, ela teve uma doença assim por muitos anos, né? E em 2017 ela faleceu. E foi um sentimento muito contraditório, assim, porque quem já perdeu uma mãe sabe o tamanho da dor, o buraco que fica, né? Da gente, assim, pra sempre, né? É uma falta que faz pra sempre. Mas ao mesmo tempo que eu sentia essa dor, eu sentia um alívio. Porque naquele momento eu entendi que eu não precisava mais provar nada pra ela, porque ela não estava mais ali. Então, eu não precisava mais ser perfeita, eu não precisava mais dar conta de tudo, eu não precisava mais que a minha casa estivesse brilhando, que a louça na pia estivesse toda lavada, que os filhos estivessem de banho tomado, enfim. Mas eu só fui perceber isso, né, depois que ela se foi. E aí começou um processo de transformação em mim. Foi quando eu me permiti, né, colocar para o mundo quem de fato eu realmente sou, né, quem de fato, a minha essência. Porque até então eu estava moldada ali, eu estava numa caixinha
para agradar aos outros. E durante o processo de escrita desse livro, eu tive a oportunidade de conversar com muitas mulheres, através de palestra, roda de conversa, até uma pesquisa online. Eu rodei uma pesquisa online e eu tenho depoimentos assim de quase 100 mulheres. E nesses depoimentos, claro que cada uma com a sua bagagem, cada uma com a sua história de vida, cada uma, né, carrega as suas questões, mas todas essas mulheres convergem numa dor comum, que é essa dor da gente se podar, da gente não se permitir, da gente não abrir mão de sonhos, abrir mão de desejos, abrir mão por causa dos outros, né, em relação aos outros. Então essa foi a ruptura, essa foi a dor, foi conflituoso ao mesmo tempo, senti alívio pela perda da minha mãe e senti a dor pela perda da minha mãe. Sim. Mas foi ali que a chave mudou em mim. E aí começa todo um processo de autoconhecimento, né? Então, fui estudar outras coisas que não eram relacionadas à minha área profissional principal, né? Fui estudar psicologia, fui estudar neurociências, fui estudar filosofia, comecei a buscar outras fontes de conhecimento por prazer, né? E enfim, nesse processo todo culminou com a saída desse livro, né? Com o lançamento do livro, onde eu conto. Esse livro ele está dividido em quatro partes. Então, a primeira parte é essa parte da insegurança e do medo, quando a mulher ainda está presa nessa caixa, que ela ainda sente medo, insegurança. A segunda parte é aquela parte que começa a ter uma inquietação, tem alguma coisa errada que não está bem. E aí, conforme as partes do livro vão passando, essa mulher vai encontrando a própria libertação, seja isso o que significa para ela, né? Uhum. Para cada uma tem um sentido, né, essa libertação, mas pro final do livro ele vai ficando, inclusive, mais sensual, mais picante, porque eu também tive a minha sensualidade muito reprimida, né? Então, e fazia parte de mim, então era uma coisa que eu queria colocar para fora. Então, essa é a... veio Não. daí. Ótimo. Você, no prefácio, inclusive, fala dessas mulheres maravilhas, né? Sim. Que cuidam de tudo e não Menos de não si. se cuidam, né? Porque não sobra, né? Não sobra. Espaço, tempo, nada, né? Bom, eu acho que... Eu queria só fazer um comentário que eu acho muito interessante ver você narrar tudo isso, porque eu também tendo lido o poema que você escreveu nessa coletânea do coletivo Capitolinas, o Delas para Elas, eu achei legal ter lido esse poema e depois ler o prefácio desse livro. Parece que tudo que eu comecei a refletir sobre o trajeto que você passou, traduziu muito bem no que você falou agora. E eu achei muito legal escutar de você toda essa trajetória que, sim, casou muito bem com o que eu tava imaginando. Mas, você ia fazer mais alguma pergunta? Não, eu ia falar, vamos passar para outro bloco, porque se deixar, não tem bloco. Pois comigo, é. Vai. Então, agora eu gostaria de entrar um pouco sobre nos temas que você escreve, então, nesse seu livro, como, por exemplo, o amor, corpo, cotidianos, a política e o feminino. E, assim, a gente vê que quem lê poesia costuma buscar espelhos, e em seus trabalhos a gente percebe uma sensibilidade que caminha entre o cotidiano e o visceral. E aí eu queria escutar de você o que costuma ser o seu gatilho para você começar um poema. Esse caos da rotina, esse silêncio da noite com os pensamentos, o que costuma te inspirar? Eu sou uma pessoa muito observadora, né? Gosto dos detalhes, gosto sabe? Talvez até um pouco analítica, não sei. Gosto de prestar atenção nos detalhes. E o meu processo criativo, ele vai mais ou menos parecido com isso. Então, às vezes, não sei, você tá na rua e
vê uma cena, vê alguma coisa acontecendo, escuta alguma coisa que alguém falou, aí aquilo já dá uma ideia, eu anoto. Aí, às vezes, tô em casa, ou tô conversando com um amigo. Então, assim, é muito do cotidiano mesmo, muito do dia a dia. As ideias vêm, uma frase bonita, alguma coisa que te toca, uma coisa que passou na TV, uma música que ouviu, enfim. E aí eu vou anotando pedacinhos. Então, eu tenho anotação no papel, no caderninho, eu tenho anotação no celular. Eu tenho, sabe aquele bloquinho que fica do lado da cama, quando você acorda no meio da noite, assim, uau, tive o que... Aí anota ali na hora. E aí, depois, em algum momento, isso se conecta e vira um texto. Eu não consigo, assim, sentar aqui agora, eu vou escrever um texto, não sai. Precisa ter essa questão da... Parece que você tem que se desconectar um pouco do todo, né? Do mundo e ouvir, prestar atenção no que vem de dentro, né? Então, quando eu vou anotando esses pedacinhos, coisinhas, não sei o quê... Não sei, em algum momento chega aqui no cérebro e pá, poxa, isso aqui, né? E aí eu junto partes e sai um poema. Mas é muito baseado no cotidiano mesmo, no dia a dia. Ou seja, pelo que você tá falando, uma vez poetisa, poeta em tempo integral, é isso? Eu fico o tempo todo ali... Por isso que eu falei que eu vejo poesia em tudo. Sim, tive um momento que eu escrevi também, era muito assim também. A gente parece que tá o tempo todo realmente com uma outra forma de enxergar tudo. Um radar, né? Um ligado, uma coisa de pensar, assim, né? E de raciocinar. Mas pelo que você falou, a gente brinca muito essa coisa, inspiração versus transpiração. Parece que para você rola um pouco mais a transpiração, parece, né? Porque você faz essas anotações, mas depois tem uma coisa mesmo de ficar lapidando. De juntar, lapidar, Sim. E não acontece assim, de repente, que você falou, não paro pra escrever, né? Não, se eu falar, vou fazer aqui, não vai sair. Mas essa coisa da inspiração em algum momento de sair de fato acontece também. Já aconteceu, mas é raro, não é o comum. Eu diria que é uma exceção, assim. No meu processo criativo, né? É um ponto fora as coisas ficam tudo acontecendo ao mesmo tempo, assim. Como se fosse várias possibilidades rolando aqui. Em algum momento essa conecta com essa, saiu. Uhum. Desse jeito. Você diria que liberta esse sobrenome, que é um pseudônimo, né? Sim. É uma provocação artística... Ou é mais um estilo de vida? Eu acho... Não vou falar o que eu acho. Conta pra gente. É tudo junto. Mas eu vou contar uma curiosidade pra vocês. Quando eu escrevi o livro, eu já tinha o título. Liberta em Versos. Eu já tinha o título. Na verdade, eu tinha um título e um subtítulo, que era Liberta em Versos, Renascida em Poesia. E o Renascida brincando com o Renata, né? Porque renasce, né? Então era título e subtítulo. Aí, quando eu apresentei pra editora, a editora sugeriu que a gente tirasse o subtítulo, deixasse só o título. Eu falei, tudo bem, concordo. Eles falaram, visualmente vai ficar menos, enfim. Eles têm mais experiência, né? Sim. Que eu concordei. E aí, o editor falou assim pra mim, agora você tem que escolher o seu nome artístico. Aí eu falei, como assim? Meu nome artístico é meu nome mesmo. Eu não quero mudar meu nome, né? O meu nome é Renata Castelo. E eu falei, não, eu quero assinar como Renata Castelo. Aí a gente fez uma pesquisa e a gente achou que já tinha uma escritora, Renata Castelo, publicada, não sei aonde, não sei o que. Ele falou, você vai ter que escolher outro nome, Renata Castelo não vai servir. E aí começou esse brainstorm, né? Começou essa construção. Renata isso, Renata aquilo, Renata saiu umas 5, 6 sugestões assim, até a gente chegar no óbvio, né? Renata Liberta. E quando a gente chegou no Renata Liberta, a gente falou, poxa, isso aí é muito forte, né? Tem muito significado e tem tudo a ver com essa fase de vida que eu tô passando, que eu tô vivendo, que realmente é uma libertação, né? Sim, eu até achei que já tinha vindo antes o nome. Não. Por conta de tudo, tanto sentido que faz. Veio depois. Eu já tinha o título e o Renata Liberta veio depois. Engraçado, né? Sim, sim.
nesse caso, porque quando a gente escreve, acho que a gente escreve sobretudo para nós mesmos antes. É porque é isso, né? Você quer falar do mundo, você fala da sua própria vila, né? Já vem desde o Pessoa, tudo isso, né? Mas esse é uma discussão muito presente também na literatura, né? A questão do universalismo, né? Onde que ele mora, né? E parece que ele mora, eu diria que ele mora nas coisas mais íntimas, de fato, né? E nesse caso, assim como eu ia deduzir exatamente o que você disse, né? Que as duas coisas estão juntas, né? A provocação artística, né? Em relação ao nome, ou estilo de vida, né? Acho que cai no mesmo lugar, mas você diria que é mais um grito de alerta, uma forma de se comunicar e até mais que se comunicar, mas de aconselhar, talvez, né? Não sei muito bem que palavra usar, assim. Ou é mais esse trabalho do autoconhecimento? Que tá... Porque a gente fica fazendo as perguntas de uma forma dialógica, né? Sim. Tanto que eu fiz a pergunta e falei... Aí eu já penso, não deixa você dizer, né? Mas a gente coloca um ou, Sim. né? Que eu questiono esses ou, né? Mas aí eu tô fazendo a pergunta para você colocar nos devidos termos. Sim. Da forma que eu vejo, começa no autoconhecimento, né? Eu sou um exemplo de uma mulher que viveu quase 40 anos fugindo de acessar essas dores, esses traumas, esses tabus que eu tinha guardado dentro de mim, né? Então começa muito no autoconhecimento. Quando você encontra, talvez a coragem, não sei se é essa palavra, mas de acessar essas dores, esses medos e de alguma forma pôr isso pra fora. Mas depois, ele acabou virando um sentido de missão mesmo. Eu não sei se missão é uma palavra muito pesada, mas é como eu sinto de verdade, assim. Porque da mesma forma como eu vivi presa e encontrei, ou estou encontrando, né, a minha liberdade, porque é um processo contínuo, né? Sim. Não é uma coisa que acabou, né? É uma coisa que vai até onde você se permitir chegar, né? Sim. Eu também gostaria muito que outras mulheres, e eu falo de mulheres porque é o meu lugar de fala, eu sei que homens também têm as suas questões, mas, né, em relação às mulheres, eu gostaria muito que outras mulheres também encontrassem seus caminhos. Então, começou pelo livro, onde eu descrevo muito desse meu processo, né, o meu próprio processo de cura. Aliás, cura também não é uma palavra que eu gosto muito, porque cura parece assim, você cortou a mão, sarou, curou, né, acabou ali. E o processo, ele é contínuo, né, então, mas vamos dizer, tem muito desse meu próprio processo de cura, e ele também, ele abriu portas para que eu alcançasse mulheres de outras formas, então... Você diria que seria um renascimento? É um renascimento, é um reencontro, eu diria que é um reencontro. É um reencontro com aquela essência que sempre teve lá, abafadinha, né? Botar uma tampa em cima, sabe? E aí agora eu tô deixando ela viver, eu tô deixando ela sair, E eu acho que eu nunca me senti tão feliz e tão plena e tão satisfeita. E quando eu percebo que através do meu verso, ou através de algum projeto, ou eu consigo tocar outras mulheres e consigo de alguma forma ajudar elas a encontrarem os seus caminhos, pra mim é isso que vale, entendeu? A métrica de sucesso não tá na venda do livro, não tá no seguidor do Instagram, não é nada disso. E eu ouço muitos relatos de mulheres que tiveram contato com o meu livro, eu mantenho muito contato com as leitoras, algumas acabam se tornando amigas, são mulheres que
passaram por, enfim, relacionamentos abusivos, mulheres que enfrentaram perdas também, mulheres que estão em algum tratamento de doença, enfim, mulheres que estão procurando se reencontrar, né? E como costuma se dar essa relação com essas outras mulheres, seja nas redes sociais, seja no seu dia a dia? Como tem sido essa relação? Você dá as palestras também, né, Renata? Eu faço as palestras também e você vai criando uma rede, né? Uma coisa vai puxando a outra, né? Então, a gente, através de uma pessoa, conhece outra e aí a coisa vai virando uma rede. Eu faço parte de alguns grupos de mulheres, então eu faço parte do grupo Capitolinas, eu faço parte do grupo Mulheril das Letras, de São Paulo. Então, esses grupos já são uma forma de você se conectar com outras mulheres e outros projetos e outras oportunidades e outras coisas. Tem o projeto também da fotografia, que a gente faz fotografia e poesia para resgatar a autoestima de mulheres através de fotografia e poesia. Tem as vendas do livro, eu vendo muito pelo Instagram, muito. Através das postagens e tal, as mulheres, meu público é na maioria mulheres, 35 mais, 40 mais, né? Uhum. E o Instagram tá bem formatadinho finalmente eu cheguei nesse público, né? Porque no começo havia uma confusão. O perfil do Instagram, ele tem uma questão da sensualidade proposital. Faz parte da estratégia. Uma sensualidade proposital para mostrar mesmo que a mulher não precisa se esconder. Se a sensualidade faz parte dela, tem que estar lá, entendeu? Então ali é provocativo mesmo. Então no começo foi difícil formar esse público, porque tinha muita confusão, vinha muito assédio, vinha muito homem e tal. Nossa. Mas agora eu consegui finalmente formatar o público que eu quero, então eu vendo muito através desse canal. Pelo direct mesmo do Instagram, as pessoas me procuram, faz o pagamento, eu faço a dedicatória, embalo, tal, ponho no correio, levo, e a pessoa recebe lá em qualquer lugar do Brasil. Já foi livro para Nova York, já foi livro para Portugal, já foi livro para Espanha, já foi para o Brasil inteiro, vai livro. E é uma delícia, porque depois tem a devolutiva, sabe? Dessas mulheres. Poxa, aquele seu poema tal caiu muito bem no meu momento de vida, assim, assim, assim. Mantém-se o contato, né? É uma rede que vai crescendo, crescendo, crescendo. Eu quando falei dialógico lá na pergunta anterior, eu usei a palavra errada, né? Dicotômico, né? O que a gente faz, né? Separar as coisas, quando na verdade elas estão ali, né? Simultaneamente interligadas, né? E aí você falando tudo isso é mais uma prova de que essas dicotomias nem sempre, geralmente elas não funcionam, né? Você está dizendo, em outras palavras, que uma poesia sensível não necessariamente deixa de ser engajada ou vice-versa, né? Uma poesia engajada não deixa de ser sensível, também. né? Porque você é a prova disso, né? Dessa confluência, né, Renata? Você se colocaria assim? Eu acho que sim, mas com um cuidado. Isso aqui não é um livro de autoajuda. Isso não é um manifesto. Isso não é uma luta. Isso não é um protesto. A intenção não é essa, né? A intenção toda por trás daqui, eu até brinco, né? Eu uso muito essa palavra, libertar corações. A intenção é tocar corações, libertar corações, né? Então, às vezes as pessoas misturam, né? Acham que tem uma questão de... né? É uma batalha, é uma luta, mas não tem nada disso. Não é um manifesto, não é... Mas nem pensei desse ponto político mesmo, mas que é um engajamento, né? Por causa das palestras e dessa coisa que você falou da missão, né? Existe um engajamento grande, né? Existe. Em relação a isso. E vou te confessar uma coisa aqui, né? Sei que a gente tá falando do universo feminino e das mulheres, tudo, mas assim, eu não sei quantos já te disseram isso, mas assim, pra mim, assim, foi uma identificação gigantesca, assim, porque essas amarras sociais, elas são muito, né, a gente sabe de todas as desigualdades, a de gênero é só mais uma, é uma das principais, né, inclusive,
Mas são tantas, né, que a gente tem, e no fundo, sei lá como dizer, né, mas essas questões humanas, né, assim, eu me reconheci, assim, totalmente. Todo assim. mundo tem as suas. Claro que tem. Lógico que tem. Quando você falou das outras mulheres te falarem tudo, é como você mesma diz acho que o poema chama Perder-se, o nome do poema. Perder-se de si, né? De si, né? Quem não conhece uma mulher que nunca perdeu-se de si? E lá você fala dos instintos, que eles não morrem, né? Eles adormecem, esperam pacientemente o resgate inesperado, né? É isso. Todos nós temos, né, nossas questões, assim, como humanos, né? Uhum. E a gente sempre... Nós estamos sempre preocupados em performar um papel, ou representar uma imagem, ou desde quando você escolhe que roupa que você vai vestir hoje, você já tá pensando que imagem você vai passar para alguém, como que essa outra pessoa vai te perceber, vai te enxergar, vai te respeitar, enfim. Sim. É uma questão social muito forte, assim, né? A gente precisar dessa aceitação, né? Precisar combinar, precisar se encaixar com o todo, né? Então, quando um vem e grita fora, a ovelha negra, né? Vem e grita fora, destaca, né? Destaca porque, no meu ponto de vista, essa pessoa teve coragem de acessar esses traumas, esses medos, essas couraças lá dentro dela e falar, não, isso aí não me representa. Toda essa sociedade aqui em volta veste azul, mas eu não gosto de azul. Por que eu tenho que usar azul? Então, mas precisa de coragem, precisa de trabalho, autoconhecimento, vontade, coragem para você se colocar para o mundo como você é, de verdade. Pensando nisso, que agora você estava me falando, eu comecei a lembrar com isso que você falou agora sobre o que a gente estava falando um pouco antes, sobre o renascimento, o reencontro que você teve quando você começou isso. E aí eu queria, na sua opinião, assim, onde você acha que mora essa sua singularidade no meio disso tudo? Começou na minha própria aceitação, né? Uhum. Começou na minha própria... Eu me aceitar como eu sou. Uhum. Eu acho que... Inclusive, eu acho que começa pelo corpo. Começa de fora pra dentro. Principalmente quando você tá nesse processo que você... Quero me reencontrar, quero me reconectar, quero me reconhecer. Você ainda não tem essa maturidade, essa visão do que tem lá dentro. Então, você começa por fora. Então, eu comecei pelo corpo. Então, eu comecei com uma cirurgia plástica. Depois de tenho 2 filhos. Então, queria botar o corpinho de volta no lugar lá. Depois das 2 gestações, enfim. Eu comecei pelo externo. E depois, aos poucos, fui estudando com muita terapia. E fui começando a buscar e acessar cada vez mais o interno. Mas eu acho... De verdade, pra mim, não vou ser hipócrita e dizer que não, o externo não importa, porque começou por lá. Então, essa autoaceitação começa em você se gostar por fora e depois todo por dentro, né? Se conhecer, se gostar e... Eu não esperava. Me surpreendeu aqui, mas faz muito sentido, né? É um percurso realmente que ele se auto-explica, assim, com esses pontos todos. Sim. Eu já estava mais no interno mesmo. Quando o Gui fez o comentário, eu já ia falar, aprender a dizer não, que você disse. Também. Né? Porque, assim, uma coisa que eu tenho que aprender ainda, tem um trecho, quer ver, que eu quero até pegar, que falei de me reconhecer e tudo. Você fala assim, né? Doando-me além do que podia dar, minha alma começou a apagar. Quanto mais eu dava, mais eu esvaziava. Acho que isso é muito universal, assim. Não é? Sim. Né? E egoísta é quem deixa de se cuidar. Eu acho que esse termina assim, não é? Não lembro. Ele fala disso. E egoísta é quem deixa de se cuidar. E o cuidado é todo o cuidado. O cuidado é corpo, o cuidado é com tudo que você põe pra dentro, seja pensamento, comida, enfim. O autocuidado, né?
Você falando isso também lembrei do poema Ocupada. Ocupada. Que você fala que você tá ocupada, mas não da maneira como as pessoas entenderiam, né? Eu tô ocupada. Eu disse que tava ocupada. Pensando em mim, né? Tendo um tempo pra mim, né? Aquela coisa quando alguém te chama pra sair, né? Ah, vamos lá na festa não sei o quê. Você fala, não, tô ocupada. Uhum. Mas na verdade você não tá ocupado com coisas, entre aspas, importantes, com trabalho, com não sei o quê. Não, você se permite estar ocupado olhando pra você, né? É ocupado com o subjetivo, né? O nosso subjetivo. E cada vez a gente tem menos tempo, parece, né? Pra isso. Sim. Né? Sim. E você tem que justificar. Ah, você não vai na festa? Por quê? Ah, porque eu tô ocupado. Você não vai falar pro seu amigo, não vou na festa porque eu quero ficar aqui meditando. Porque eu quero ficar aqui pensando. Porque eu quero ficar aqui com os meus pensamentos. Você fala, não tô ocupado. Aí entrou o social que a gente falou, que tá toda hora ali tentando, né, encaixar a gente nos lugares, né? Sim. Porque acho que a sociedade mais saudável seria justamente falar, eu não vou porque, né? Porque eu não quero. Tô assim, de boa, eu vou ficar parado. Sim. Sim, isso é uma coisa que eu já tô aprendendo a lidar, assim. Eu tive muito tempo que eu acabava me enfiando em cada roubada porque eu não sabia falar não. Sim. Aí com o tempo falava, vamos em tal lugar? Não quero, ponto. E é isso, vivo para outro dia. Mas, enfim, quando o Fabinho começou a ler o livro, eu comecei a pensar sobre, bem, como a gente tá com a autora aqui no videocast, eu pensei, por que não você, Renata, assumir um pouco o microfone e fazer as honras, escolher um poema que seja do livro, seja um próprio seu, que ainda não está publicado, quem sabe. Mas, enfim, queria que você lesse um poema agora que defina seu momento atual e para não só o pessoal que está aqui com a gente gravando, mas também para quem está escutando a gente nesse momento. Tá, já sei qual. Vou pegar um do livro. Aí vou precisar do óculos. Ele chama Ela Vai Livre Assim. Inclusive, uma curiosidade sobre esse poema, que nem, como eu disse pra vocês, eu sou da área de tecnologia, então eu não sei nem conjugar um verbo direito, né? Eu sei tudo dos catetos, dos beats, das coisas, mas eu não sei nada de língua portuguesa. E aí, quando eu comecei a falar assim, bom, se eu vou publicar um livro, eu tenho que estudar um pouco disso aqui, né? E aí eu fui aprender sobre as métricas e a questão da musicalidade no poema, o ritmo, as formas de se escrever e tal. E eu me senti muito orgulhosa porque esse foi um dos primeiros poemas que eu consegui escrever com uma métrica... Alexandrino. Isso, eu não sabia nada disso, eu fui aprender agora. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Então esse aqui, eu fico feliz porque foi um desses que eu consegui fazer com a métrica, que é muito difícil, diga-se de passagem. Mas você sabe que se a gente... o cérebro é todo flexível, né? Sim. Você começa a trabalhar muito com isso, ele se torna meio... nunca automático, mas você começa a pensar mais dentro da métrica. Sim. É uma coisa louca isso. Sim. Inclusive, eu comecei a estudar recentemente métrica de cordel. E ela é super complexa. Você não imagina. Você fala assim, a cordel é uma coisa natural, falada, né? Não, tem toda uma métrica por trás do cordel que ela é super complexa. O que eu acho mais complicado nas métricas não é nem a métrica em si, são as tônicas, que tem que bater naquele... Sim, e não é a sílaba, e não é exatamente a sílaba, né? É a tônica, exatamente. Deixa eu ler esse aqui, vocês vão entender ela. Ela vai livre assim. Ela dança com o vento, tem desejo no olhar. Não se prende em argumento, ela quer se derramar. Solta os cabelos no tempo, não mede o que vai sentir. O toque vem sem roteiro e a vontade quer fugir. Não se veste depressa, nem se curva por padrão. Se despede da pressa, faz do corpo direção. Vai onde o corpo arde, sem mapa, sem proteção. Prefere o risco da chama ao conforto da razão. Ela sabe o que sente, não precisa se explicar. E quem não sabe ouvir silêncio, que aprenda a se calar.
Uau! Esse poema, inclusive, é o que tá na orelha do livro. É o que tá né? na orelha do livro. Isso, é esse mesmo. Já tava destacado ali É também. esse mesmo. E ele tem várias camadas aqui. Ele não só fala da liberdade, ele fala... se despede da pressa, não se curva por padrão social, né? Eu adoro a parte que você fala da coragem. Esse aqui, nesse poema, não. Nesse. Não se prende em argumento, ela quer se derramar. Prefere o risco da chama ao conforto da razão. Não tem a parte que fala da coragem especificamente? Esse não fala da coragem. Não. Não. Eu misturei com outro, você acabou de ler, achei que você tinha acabado de falar esse trecho. E o final dele, né? Quem não sabe ouvir silêncio, que aprenda a se calar. Ou seja, se você se incomodou com a minha liberdade... Posso fazer, né? Exato. Acho que esse é um atual. Se fosse tentar destacar alguma outra coisa do livro aí, Renata, você gostaria de destacar algum trecho ou fazer algum comentário mesmo, pensando no livro como um todo, assim? Eu acho que o livro ele vai numa progressão, né? Que nem eu falei, ele começa lá nos poemas mais do medo, da insegurança, e vai passando pelas fases, né? Até que no final ele chega nos poemas mais quentes, né? Nos poemas... não chega a ser erótico, explícito, mas ele tem essa questão da sensualidade que também atrai muito as mulheres. As mulheres querem consumir esse tipo de literatura mais hot, erótica, ou, né? Mas ainda tem muitos pudores, né? Ainda tem muito... Então, tanto que a maior parte da literatura erótica hoje ela é consumida em meio digital, né? Porque ninguém quer pegar um metrô com um livro erótico, né? Mas as mulheres querem, e elas são as maiores consumidoras dessa leitura sensual, erótica. E aí eu fiz questão de colocar isso no final também. Porque a mulher, ela tá liberta, então ela pode ser o que ela quiser. E se ela quiser explorar esse lado, essa questão erótica, sensual, ela pode sim. E quem quiser julgar, que julgue. O importante é ela estar vivendo a verdade dela, né? Então acho que eu destacaria essa parte final, assim, que é uma parte mais... E é interessante essa meta que tem de começar com insegurança e aos poucos vai se libertando para poder tocar nesses assuntos que justamente são os que... Tabus. Os tabus, né? Legal. Legal. Eu tive recentemente na Flipossos, que é a feira literária lá de Poços de Caldas. E eu fui com o coletivo, né, como Capitolinas. Mas eu não fiquei lá na barraquinha, né? Eu pegava meu livrinho assim, e eu ia andando pela feira com meu livrinho na mão. Aí quando eu via que tinha uma mulher, assim, mais ou menos o meu público, mais ou menos nessa idade, aí eu abordava gentilmente, assim, né? Não que nem, quer fazer o cartão da loja? Não era assim, eu ia gentilmente. Posso te apresentar meu livro? E aí apresentava meu livro, conversava com a mulher, e o tanto que eu ouvi de depoimentos de mulheres ali, passando na feira, só pelo fato de eu apresentar o livro e elas se reconhecerem naquilo. Teve uma senhora, enfim, desculpa, se ela assistir não é senhora, uma mulher que ela falou assim pra mim: eu só fui saber o que era um orgasmo de verdade depois dos meus 50 anos. Eu vivi não sei quantos anos, 40 anos, 30 anos com um marido, onde eu só servia a ele e ele nunca me serviu. Só quando eu me separei, encontrei um outro companheiro, depois dos 50 anos, eu fui saber o que era um orgasmo. Então, essas histórias que a gente escuta, sabe? E que fazem parte do dia a dia, da rotina de tantas e tantas mulheres. E você falou que ela não é uma senhora, né? Não porque é a gente senhora. fica pensando numa mulher mais velha, né? Porque, assim, não. Ela tinha uns 50 e poucos ali, ela tava nessa fase recente, assim, nessa fase nova da vida, com um namorado novo, enfim. E ela tava vivendo essa fase de libertação, mas ela falou: eu vivi anos presa num casamento infeliz, né? E são tantas histórias, sabe?
E por isso que eu acho importante ele chegar no final e tocar nessa parte, porque a questão da sexualidade para a mulher é muito importante e é muito abafada. Muito. Você falou que elas são as principais leitoras desse tipo de literatura, Sim. mas eu diria que talvez, isso eu não posso afirmar, tem que comprovar os dados, mas acho que daria pra gente afirmar que elas são as principais consumidoras de qualquer literatura, né? As mulheres são as que mais estão lendo, né? São as que mais estão estudando, né? O Brasil tá nesse momento que Sim. nunca tinha existido antes, É. né? Assim, de fato, os homens estão ficando pra trás em tudo. já era tempo disso acontecer, né? Sim. E aí, Gui? O que você acha da gente fazer aquela dinâmica? Sim. Já vamos pra... Então vamos. Renata, aqui é um joguinho aqui. Sim, aqui do nosso videocast. E a gente bolou um jogo rápido, um quadro rápido, chamado Chá Preto ou Chá de Camomila. Tá bom. Né? Explica. Então, eu vou falar uma palavra, uma situação, e você vai dizer se ela te causa agitação, energia, chá preto, ou calmaria, paz, camomila. Tá bom. Tudo bem? Vamos lá. Então vai lá. A página em branco. Camomila. Pensei, né? Tem que ser mais rápido. Vai, eu vou melhorar, vai. Ó, Acho que gente, tem que tomar o tempo necessário. nós não vamos pedir justificativa nenhuma. E... A justificativa você encontra na sua subjetividade. Sim. Vai ser isso. Tá bom, mas vou mais rápido. Eu quero a Ou resposta. depois a gente pede pra ela justificar. Então vai lá. O amor urbano. Camomila. Camomila. O silêncio das redes sociais. Silêncio das redes sociais. Camomila. O futuro da literatura. Chá preto. E aí, alguma outra? Acho que não. Eu gostei que justo a última foi o chá preto. Achei emblemático, assim. Aí... Onde vai parar, né? por onde vai parar. É. Mas eu acho que pode... Eu acho que até no que você fala sobre o uso cada vez mais dos ambientes online para literatura, eu acho que eu tenho particularmente uma visão mais otimista, assim. Eu acho que como a gente conhece hoje essa coisa impressa, como a gente tem há tanto tempo, talvez não seja assim no futuro, mas eu acho que nem por isso a literatura vai deixar de existir, porque eu acho que é uma forma de expressão que sempre vai estar presente com a gente, Sim, né? com certeza. Inclusive, eu tô explorando outras formas de publicar esse livro, e uma delas é áudio. Eu tive alguns feedbacks, e não foi um, de mulheres deficientes visuais que gostariam de ter contato com o conteúdo. E ele ainda não está disponível em nenhuma plataforma online, porque ele é novo, então a minha estratégia é trabalhar um pouco mais o livro físico antes de soltar no online, mas eu realmente estou considerando fazer ele em áudio, para que outras pessoas tenham acesso, ou sei lá, durante uma viagem, você tá no metrô, aí você vai escutando, ou que nem essas mulheres que me procuraram deficiente visual, enfim. E aí, nesse caso, você mesma recitaria os poemas? Eu imagino. Pensou nisso? Eu já? imagino, sim, Nada melhor do que o próprio autor, sem dúvida. Interpretando, Já temos exemplos dos maiores, né? Drummond. A gente já tem alguns que... Sim. A gente tem esse privilégio. Eu acho que é um privilégio ouvir o próprio autor. Eu gostaria de colocar, quando você fala do futuro, né? Não é só online, né? Assim, na mídia online, mas também no áudio, né? É uma forma que eu vejo também. Tá transbordando essas mídias que ela tá presa hoje, né? Eu também acho legal. Até vou fazendo um pequeno comentário. Teve ano passado eu fiz cirurgia para corrigir o grau da minha visão, né? E aí eu fiquei mais ou menos 2 semanas sem conseguir enxergar direito, por conta de todo o processo de recuperação. E aí o que eu fiz? Eu baixei um monte de audiobook e fiquei escutando. Assim, é uma experiência muito legal. Pegar
esse formato e ver ele de uma outra forma, como que ele é narrado, e aí tem toda aquela coisa teatral, né? Da interpretação. Na interpretação, é muito interessante. Eu acho que tem livros que casam muito bem com isso, outros nem tanto, mas acho que vai muito de quem tá também narrando, né? Sim. E acho que a autora seria um detalhe legal de... Sim. Mas... Talvez sim, talvez não. Você sabe que quando eu escuto alguém lendo a minha poesia, eu acho tão esquisito? É. Uhum. Às vezes, sei lá, em algum sarau, algum evento, alguma coisa, alguém pega e lê o meu texto e fala, gente, mas fui eu que escrevi, não parece que fui eu, porque a interpretação da pessoa é diferente da minha, sabe? Quando a gente entrega a obra pro público, né, aí não é mais ela sua. não é mais sua. Ainda é sua, mas não somente sua, né? Sim. Mas aí me faz pensar, né, será que eu narrando ou será que outra pessoa interpretando, né? Se pensar, Se pensar. Mas bem, Renata, o nosso chá, ele tá chegando ao fim. A xícara esvaziou, eu não sei a de vocês, mas a minha esvaziou. Mas a alma saiu cheia. E aí, Renata, eu queria agradecer muito a sua presença hoje aqui com a gente, nesse nosso episódio piloto. Foi um prazer enorme estar contigo, escutar a sua história, sua narrativa até então, a trajetória. E eu queria que antes de a gente se despedir, aproveitar aqui para todo mundo que gostou da sua obra, conheceu. Você que falou tanto da importância das redes para o seu trabalho, então aproveita aqui para divulgar para o público as suas redes, locais que a gente pode te encontrar, te seguir. Sim. Então, por favor. Bom, primeiro também eu quero agradecer pela acolhida, pelo carinho. Foi muito gostoso conversar com vocês. E quem quiser me encontrar no Instagram e no TikTok é Renata Liberta, @RenataLiberta. Simples assim. Tô lá. Pode chamar. Eu costumo responder todo mundo que me chama. Claro, todos que vêm com educação e respeito. Eu respondo todo mundo. Porque eu adoro essa troca. Eu acho muito rico, sabe? E aproximar o leitor do escritor, sabe? O fato de eu ter publicado um livro não me faz nem mais importante, nem mais nada do que ninguém. Então, é só um sentimento que eu consegui colocar aqui no papel e que outra pessoa está acessando, né? Então, essa troca para mim é muito, muito importante. Então, é Renata Liberta. E para quem não tem Instagram, não tem nenhum outro canal, Renata? Assim, nem, sei lá, número da editora? O site da editora. O site da editora, né, que é Novelo Editorial. E Perfeito. aí, o livro tá à venda também no site da editora. Ele tá à venda na Amazon, ele tá no site da editora, Novelo Editorial, e ele tá direto comigo lá no Instagram também. Três formas de chegar no livro. Olha aí, agora não vai ter desculpa pra não achar o livro, hein? Renata, eu já falei que não sou do jornalismo, não sou jornalista, mas sempre defendi uma opinião de que a boa entrevista é aquela que o entrevistado fala, não o entrevistador, né? Então, espero ter respeitado o meu próprio princípio de não cortar suas falas, nada, mas aproveitando esse pensamento que eu sempre tive, de repente, você mesma dizer o que você quiser, como a Bujanra fazia com provocações, né? O microfone é seu, fala o que você quiser, né? Pra gente encerrar aqui, assim, sem pergunta nenhuma. E é isso. Se for só tchau, gente, tá ótimo, o que seja. Eu acho que o recado é esse, né? Vamos libertar corações, vamos acessar o que tem de mais importante aqui dentro da gente e pôr pra fora, porque a vida passa assim, ó, num instante. Eu demorei mais de 40 anos pra reencontrar quem eu sou. E se eu não tivesse reencontrado, né? Eu ainda ia estar ali uma florzinha murcha, né? Não ia ter vivido o meu potencial todo. Então, independente se é homem ou mulher, quem quer que seja, né? Gente, vai ser feliz, vai viver, vai se libertar. Procura quem você é na sua essência e se faça feliz. Se permita, nem sei se é redonda, se permita se fazer feliz. Bem, gente, eu queria agradecer todo mundo que acompanhou a gente. Novamente, Renata, muito obrigado por esse primeiro episódio piloto. Muito obrigado também para você que está escutando a gente, pelo carinho, pela audiência.
Não esqueça de seguir o Chá das 5 nas redes sociais, aliás, na sua plataforma de áudio favorita. E fique com o último verso na mente e até o próximo chá. Renata, um prazer e uma honra, viu? Um prazer. Eu que agradeço, gente. Que delícia. Delícia. Papo bom.